Imagine conhecer alguém que sabe tudo sobre você, os seus segredos mais profundos e seus erros, e ainda assim te ama incondicionalmente. Essa é a história emocionante da mulher samaritana, que encontrou Jesus no poço e teve sua vida transformada para sempre. Não perca essa história cheia de surpresas e lições sobre o amor e o perdão de Deus. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história de Jesus e a mulher samaritana. Jesus estava viajando da Judéia para a Galiléia, e no meio do caminho, ele decidiu passar por Samaria. Agora, os judeus normalmente evitavam passar por Samaria, porque não se davam muito bem com os samaritanos. Mas Jesus era diferente. Ele queria alcançar todas as pessoas, independentemente de onde elas viessem ou o que elas acreditassem. Cansado da viagem, Jesus parou perto de um poço chamado Poço de Jacó, enquanto seus discípulos foram à cidade para comprar comida. Ele estava com sede, e o sol estava bem quente, o que o deixava ainda mais cansado. Jesus sentou-se à beira do poço e esperou. Então, uma mulher samaritana veio buscar água. Jesus olhou para a mulher e disse: "Dá-me um pouco de água." A mulher ficou surpresa. Ela sabia que ele era judeu e ficou chocada porque os judeus normalmente não falavam com os samaritanos. A mulher respondeu: "Como você, sendo judeu, me pede água, a mim, uma samaritana?" A emoção dela era uma mistura de curiosidade e espanto. Para ela, era como se uma regra invisível tivesse sido quebrada. Ela estava acostumada a ser tratada de maneira diferente pelos judeus, e aqui estava Jesus, um homem judeu, falando com ela como se fosse alguém importante. Jesus, percebendo a curiosidade da mulher, respondeu com algo que a deixou ainda mais intrigada: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva." A mulher, sem entender completamente o que Jesus queria dizer, ficou ainda mais curiosa e perguntou: "Senhor, você não tem balde, e o poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água viva? Acaso você é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço?" Jesus olhou para ela com amor e paciência. Ele sabia que estava falando sobre algo muito especial e queria que ela compreendesse. "Quem beber desta água terá sede outra vez", disse Jesus, "mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Agora, a mulher estava ainda mais interessada. Ela não entendia completamente o que Jesus estava dizendo, mas sabia que ele estava falando sobre algo maravilhoso. "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água", pediu ela. Antes de continuar, Jesus fez algo surpreendente. Ele disse à mulher: "Vá, chame seu marido e volte." A mulher, sentindo um misto de vergonha e desconforto, respondeu honestamente: "Não tenho marido." Jesus, sabendo tudo sobre a vida dela, respondeu: "Você está certa ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora vive não é seu marido." A mulher ficou surpresa e até um pouco assustada. Como Jesus poderia saber tudo isso sobre a vida dela? Ela percebeu que ele não era uma pessoa comum. "Senhor", disse ela, "vejo que és profeta." Tentando desviar o assunto, a mulher começou a falar sobre onde era o lugar certo para adorar a Deus. Os samaritanos adoravam em um lugar e os judeus em outro. Mas Jesus, com paciência, a ensinou uma lição muito importante. Ele disse: "A hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura." Essa resposta tocou profundamente o coração da mulher.
Ela estava começando a entender que Jesus estava falando sobre algo muito maior do que apenas regras ou tradições. Ele estava falando sobre uma conexão direta com Deus, através do Espírito e da verdade. A mulher então falou sobre o Messias, aquele que viria para explicar todas as coisas. Ela disse: "Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, nos explicará tudo." Foi então que Jesus fez uma revelação impressionante. Ele olhou para a mulher e disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." A mulher mal podia acreditar. O Messias, aquele que todos esperavam, estava diante dela, falando com ela. A alegria e o espanto que ela sentiu foram tão grandes que ela nem soube o que fazer no momento. Nesse momento, os discípulos de Jesus voltaram e ficaram surpresos ao vê-lo falando com uma mulher samaritana. No entanto, ninguém ousou perguntar por que ele estava fazendo isso. A mulher, cheia de alegria e entusiasmo, largou seu cântaro de água e correu para a cidade. Ela tinha acabado de encontrar o Messias e não podia guardar isso para si mesma. Ela começou a contar para todos que encontrou: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" As pessoas da cidade ficaram tão curiosas com o que a mulher contou que decidiram sair e ver Jesus por si mesmas. Enquanto isso, os discípulos pediam para Jesus comer algo, mas ele respondeu: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." Jesus estava mais interessado em alcançar as pessoas e compartilhar o amor de Deus do que em qualquer outra coisa naquele momento. Muitos samaritanos saíram da cidade para ver Jesus, e por causa da palavra da mulher, muitos começaram a acreditar nele. Eles pediram a Jesus que ficasse com eles, e ele ficou por 2 dias, ensinando e revelando o amor de Deus. No final, muitas pessoas disseram à mulher: "Agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos ouvimos. E sabemos que este é realmente o Salvador do mundo." A mulher samaritana, que antes estava cheia de vergonha por sua vida passada, agora era uma pessoa transformada. Ela se tornou uma testemunha de Jesus, e por meio dela, muitas pessoas conheceram a verdade. A alegria que ela sentia agora era muito maior do que qualquer tristeza que ela já tivesse experimentado. Ela descobriu o amor e o perdão de Deus, e isso mudou completamente sua vida. Esta história nos ensina que Jesus veio para todos, independentemente de quem sejam ou de onde venham. Ele não olha para as diferenças entre as pessoas, mas para o coração delas. Aprendemos que o verdadeiro relacionamento com Deus não depende de onde adoramos ou das tradições, mas de um coração que adora em espírito e em verdade. Além disso, vemos o poder do perdão e da transformação que Jesus traz para a vida de todos que o buscam. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura!